Olá, boa tarde. No programa de hoje nós vamos falar sobre a saúde do homem. Neste mês é comemorado o Dia do Homem e a data aí tem o intuito no Brasil de chamar a atenção da classe masculina para se cuidar e dar mais atenção para a sua própria saúde. Nosso entrevistado de hoje é o urologista Dr. Rodrigo Diniz. Saúde e informação agora no CRM na TV, que já está no ar. Muita gente acha que o Dia do Homem, que foi comemorado no dia 15 deste mês, é apenas uma data para aquecer o comércio com venda de presentes para esse público. Mas, na verdade, a proposta teve o apoio da Organização das Nações Unidas, a ONU, e tem o intuito de melhorar a relação de igualdade entre gêneros, além de dar destaque aos papéis positivos empenhados pelos homens, além de reforçar, claro, os cuidados com a saúde deles. E é neste último aspecto que nós vamos tratar na nossa entrevista de hoje. Eu recebo aqui no estúdio o urologista Dr. Rodrigo Diniz, que vai falar sobre essa saúde do homem. Dr. Rodrigo, obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Davi. Boa tarde a todos que nos assistem. E, Davi, eu trago um dado estatístico em relação à expectativa de vida, que da mulher gira em torno de 79 anos e do homem 72, então 7 anos a menos, né? Então, realmente é um cuidado que tem que ter, o homem tem que se preservar mais em relação à saúde. Culturalmente, o homem não tem esse costume de procurar o médico, de se prevenir, e é uma coisa que a mídia tem que reforçar esse incentivo para melhorar isso, né? Melhorar essa mentalidade. Então ainda existe, doutor, mesmo falta de informação, preconceito. O que acontece quando os homens chegam lá no consultório? Exatamente. Na verdade, existe um preconceito muito grande em relação a isso, né? Então, os homens muitas vezes chegam no nosso consultório, às vezes empurrado pela mulher, entendeu? Então, a mulher marca consulta e ele chega lá para fazer a consulta. E assim, através da informação, né, a gente consegue promover saúde, né? Então, é importante que o homem esteja buscando informação, que vá na consulta como forma de prevenção, entendeu? A gente percebe isso muito, uma característica das mulheres, né? Elas têm aquela regularidade de ir ao médico, fazer os exames preventivos, já tem aquela relação com o ginecologista muitas vezes, né? Já tem aquele contato ao longo de anos, mas parece que o homem procura o médico quando ele sente alguma coisa, quando parece que já tem um problema. Isso é verdade? Acontece mesmo? É verdade, é verdade. E muitas vezes chega em situações e casos avançados de alguma doença, alguma coisa do tipo. Porque existe aquela questão que o homem pensa que nunca vai acontecer com ele, né? Então, realmente, a gente perde muito em relação às mulheres, em relação a essa questão da prevenção, de procurar o médico de forma rotineira, entendeu? A gente perde muito e tem que mudar essa mentalidade. Então, o que tem levado o homem ao médico, hein, doutor? Olha, principalmente, a gente pode referir doenças do pênis, doenças de testículo também, a questão da próstata, né? Prevenção da próstata. E as DSTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis, que realmente é o que tem maior volume no nosso consultório. Nós já falamos aqui no programa sobre o câncer de pênis e aqui no Maranhão, infelizmente, uma situação muito triste, né? Sim. Que acontece aqui com dados alarmantes. Exatamente. E altos comparado ao Brasil e ao mundo. Isso. Mas existem outras doenças também relacionadas ao homem. Como você falou, a próstata que ainda existe também esse preconceito no exame, né, doutor? Exatamente. E aí, quando que esse homem tem que despertar mesmo e saber que ele precisa cuidar da sua saúde? Pronto, então a próstata, assim, falando um pouquinho da próstata, a próstata é um órgão interno que se encontra na região pélvica, tem uma função de fazer uma parte do esperma, né? E assim, a próstata tem uma característica que ela, a partir de mais ou menos dos 40 anos, ela começa a crescer, certo? E esse crescimento pode provocar sintomas no paciente, jato urinário fraco, às vezes o paciente fica com aquela sensação de urinar depois que termina de urinar, entendeu? O jato fica cortando, botando força para sair a urina. Então, são situações que geralmente caracterizam o aumento prostático, tá? E esse aumento benigno da próstata é uma coisa, geralmente são fatores genéticos e às vezes você tem que usar algum medicamento para corrigir isso, ou às vezes até tratamento cirúrgico, tá? Mas um destaque realmente em relação à próstata é o câncer de próstata. Por quê? Porque o câncer de próstata, se for diagnosticado de forma precoce, então a gente pode ter mais de 90% de cura em relação a essa patologia, entendeu? Então, é importante que o homem faça sua prevenção,
tá, em relação ao câncer de próstata, para justamente, se for diagnosticado o câncer de próstata, ser diagnosticado de uma forma precoce. Tá? A partir de quando, então, que ele precisa se atentar para isso? Pronto. Assim, o rastreamento, a investigação, de acordo com a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, é começar nos 50 anos, tá? Nos pacientes que tiverem história familiar positiva, como o irmão ou pai que tenha câncer de próstata, ou pacientes da raça negra, o ideal é começar nos 45. Tá? Então, esse rastreamento ele é feito com o exame sérico do PSA, o exame de sangue, né? E é feito também com toque retal. E muitas vezes os pacientes chegam com a dúvida se o PSA não é o suficiente para fazer o diagnóstico de câncer de próstata. Só que não, Davi. Então, assim, tem que ser feito o complemento com o toque retal também, tá? Eu já tive a oportunidade de presenciar um caso que o paciente tinha o PSA dentro da faixa de normalidade, tinha alteração no toque retal, e esse paciente foi encaminhado para a biópsia, que é o exame que faz o diagnóstico do câncer de próstata. E esse paciente deu resultado positivo para câncer de próstata, entendeu? Então, assim, graças a Deus foi diagnosticado de uma forma precoce e tratado de uma forma adequada e curado, né? Então, doutor, diagnosticado cedo, então o tratamento é possível. Aqui mesmo no estado, a pessoa identifica e já tem condições de fazer todo esse tratamento. Então, é algo viável, não é isso? Exatamente. Então, como eu te falei, a possibilidade de cura é muito grande quando é tratado de forma precoce, tá? Então, assim, quando a gente faz o diagnóstico do câncer de próstata, a gente avalia alguns fatores em relação ao paciente, em relação a comorbidades do paciente, a expectativa de vida dele, e também em relação ao tumor. Se ele está localizado, tá? Se ele estiver localizado, ele vai ser submetido a procedimento cirúrgico, que é um padrão ouro, é o padrão de escolha, é o tratamento cirúrgico, que é retirado toda a glândula com as vesículas seminais. E se tiver avançado, tal, ele vai ter que ser associado a outros tratamentos, que aí é cirurgia, mais radioterapia, hormonioterapia e, em alguns casos mais avançados, até quimioterapia. Existem alguns fatores ou uma vida que esse paciente leva que podem facilitar o desenvolvimento desse câncer? Sim, existem os fatores de risco com mais hábitos de vida, né? A gente pode citar grande consumo de carne animal, tabagismo, entendeu? Sedentarismo, são coisas realmente que são fatores de risco para o câncer. Bons hábitos de vida são fatores protetores, bons hábitos alimentares, atividade física, então isso aí a gente já considera mais como proteção. E assim, um dos grandes fatores de risco é realmente a história familiar, né? O envelhecimento, com o envelhecimento realmente aumenta o risco do câncer de próstata, entendeu? E a raça negra, como eu já havia citado. Então, diante desses fatores, é bom sempre ter esse exame aí preventivo, no caso, né, doutor? Exatamente, de acordo com a recomendação, comece nos 50 anos, tá, para todo mundo, e nesses pacientes que têm esse fator de risco, começar nos 45. Doutor, um outro câncer que parece que é pouco tratado é esse câncer de testículo, né? Parece que a gente não ouve falar muito, mas ele é real, né? É real. E assim, é importante destacar o câncer de testículo porque ele é uma doença indolor, tá? Então, é importante que a pessoa faça o seu autoexame, né? Faça o autoexame, porque através do autoexame a pessoa vai diagnosticar, vai conseguir palpar um caroço num testículo, e aí nesse momento que ele vai procurar o médico para fazer, geralmente a gente faz uma ultrassonografia para fazer o diagnóstico do tumor realmente, e fazer o tratamento. O tratamento é feito com a cirurgia, tá? E em alguns casos tem que ser complementado com quimioterapia também. Ele é um câncer comum ou são casos muito específicos? Qual a incidência aí dessa doença? É um câncer com bastante incidência, entendeu? Assim, tem uma certa incidência em relação ao câncer de testículo, merece sua preocupação, entendeu? A gente vê muitos casos de câncer de testículo e daí a importância realmente do autoexame, fazer o diagnóstico de forma precoce. Quanto menor o tumor, maior a chance de cura desse paciente. Existe um perfil desse homem que pode desenvolver esse câncer ou também são questões genéticas? Mais questões genéticas mesmo e hábitos de vida, como a gente sabe que os hábitos de vida influenciam realmente em todos os tipos de câncer. Quando a gente fala dos hábitos de vida, doutor Rodrigo, a gente pensa aí como isso influencia na saúde do modo geral, né? Sim, alimentação, atividades físicas, isso é uma recomendação recorrente dos médicos porque isso vai gerar uma vida mais saudável atualmente e no futuro também, né? Exatamente. É importante realmente em relação à dieta balanceada, é importante a questão da atividade física, né?
Então tudo isso vai fazer com que amenize o nosso estresse do dia a dia, né, e torne o nosso corpo mais preparado para essas circunstâncias do dia a dia. A gente percebe ao longo da história, doutor Rodrigo, que esse homem tem mudado um pouco o perfil, né? A sua vida tem mudado nesse momento que a gente vive, nessa história contemporânea, preocupado com a estética, parece que está preocupado aí com a aparência muitas vezes. A gente vê o homem se envolvendo mais nessas questões, produtos desenvolvidos especialmente para o homem. Sim. E na saúde, essa relação também tem mudado. O homem tem ido ao médico com realmente uma preocupação de prevenção e não só quando algo aparece. Isso acontece também do lado da saúde? É verdade, assim, essa realidade em relação à estética tem mudado bastante e assim, eu acho que a preocupação do homem hoje em dia em relação a buscar saúde, eu acho que tem mudado também, entendeu? Então essas gerações mais novas têm se preocupado mais em relação a isso. Isso é bom, como eu falei, as consultas preventivas são sempre melhores, entendeu? Em relação à orientação, em relação aos tratamentos precoces. Então, tudo isso realmente vai fazer com que tenha mais qualidade de vida as pessoas. A questão da saúde também é importante a gente falar, doutor, sobre o acesso, né? Sim. Então, hoje também já é mais fácil, né? Os especialistas também, até na rede pública. Então, o homem não tem mais desculpa para ficar em casa, acomodado, esperar a morte chegar, como muitos dizem, né? Sim. Ou esperar um sintoma de uma doença, né? Ele deve desenvolver esse hábito de visita ao médico regularmente, né? Sim, com certeza. A gente sabe, assim, a nossa rede SUS hoje em dia ainda é muito deficiente, né? Mas a gente sabe que as pessoas têm que ir atrás realmente, entendeu? Hoje em dia existem unidades de saúde com consultas de especialistas nessas unidades que vai facilitar o acesso realmente a essas pessoas. Então tá certo, doutor Rodrigo, a gente vai começar daqui a pouco, mais um pouco, a gente vai fazer um rápido intervalo. E você que está aqui com a gente, pode interagir também, participar aí por meio das redes sociais. Tem um Facebook do CRM e também o Instagram. É só procurar CRM-MA. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com o CRM na TV. Estamos conversando hoje com o doutor Rodrigo Diniz, urologista. Estamos falando sobre a saúde do homem. Tratamos sobre várias doenças já. Doutor Rodrigo, tem uma outra questão também que envolve esse universo masculino, que são as DSTs. E aí, que risco que isso oferece para a saúde do homem e qual é essa realidade no Maranhão? Pois é, hoje em dia, assim, os pacientes, existe uma procura muito grande em relação às DSTs no nosso consultório, entendeu? Então, realmente é uma doença que é transmitida preferencialmente por via sexual e tem uma alta incidência, né? E realmente é um problema de saúde pública que, em grande maioria das vezes, pode ser evitado com o uso do preservativo, né? Pois é, o que tem levado então esses homens, por que eles ainda desenvolvem essa doença? A gente vê tantas campanhas, né, na mídia, seja no rádio, na internet, Sim. na TV, falando, alertando sobre isso, mas por que isso ainda acontece tanto, doutor? Pois é, é uma coisa realmente que a gente fica se perguntando, né, por que acontece tanto, né? Então, realmente, eu acho que a questão da informação, de levar a informação para essas pessoas no início da atividade sexual, consultar um profissional de saúde, ser orientado em relação ao uso realmente do preservativo como um fator muito importante para prevenir essas doenças, entendeu? Então, é um fator realmente primordial em relação a essa prevenção, né? É a questão da divulgar informações em relação ao assunto. E mostrar os perigos reais, né, que existem no desenvolvimento dessas doenças, né? Exatamente. Às vezes parece que é uma coisa muito distante da nossa realidade. Sim. E o homem acaba descansando, relaxando em relação a isso. Mas o que a gente pode citar aí, doutor, como grandes prejuízos aí causados pelas DSTs? Pois é, então hoje em dia a gente pode assim dividir em categorias mais ou menos essas doenças sexualmente transmissíveis, né? Existem aquelas doenças ulcerosas, que são aquelas feridas no pênis, tá? Existem as uretrites, que é aquela secreção no pênis. Existe a verruga genital, que é causada pelo HPV, tá? E existem as doenças sistêmicas, como a hepatite B, o HIV aí, né, que tem uma alta incidência. Então, em relação a essa questão das feridas, que são as doenças ulcerosas, elas geralmente são causadas ou por sífilis ou por cancro mole. São termos técnicos, mas que vão levar a essa ferida no pênis, tá? E geralmente o diagnóstico é feito realmente com exame clínico,
o importante é que o paciente, quando perceba essa ferida no pênis, vá procurar um profissional de saúde, de preferência urologista, para fazer o diagnóstico, tá? E fazer um diagnóstico de forma precoce, tá? Porque, por exemplo, em relação às doenças ulcerosas, ele fazendo um tratamento com antibioterapia, existe um alto índice de cura, entendeu? E vai evitar com que essa doença se prolongue, se cronifique e causa consequências piores para o organismo da pessoa, tá? Uma outra questão também em relação à ferida no pênis é a herpes genital. Então, são aquelas lesões bolhosas, tá? Que elas estouram e causam a ferida, tá? Então, é causada pelo vírus da herpes, e o diagnóstico também é um diagnóstico clínico. O tratamento é feito com antiviral, merece realmente um acompanhamento do médico para realmente fazer o diagnóstico da lesão, tá? Ela se manifesta muito de acordo com a imunidade do paciente. Quando o paciente tem queda da imunidade, vai aparecer essas lesões bolhosas. É uma doença com uma incidência muito alta, porque às vezes mesmo com o uso do preservativo você tem a transmissão desse vírus, entendeu? Então, assim, uma outra coisa que é bom evitar é a questão da promiscuidade, entendeu? Então, é importante ter bons hábitos, né? Em relação às uretrite, por exemplo, as doenças que causam aquela secreção na uretra, geralmente o paciente começa com ardor na urina e ela evolui realmente com a secreção pelo pênis. Então, é uma patologia também que pode trazer outras consequências piores. Então, assim, quando realmente o paciente suspeitar dessa doença, procurar o profissional de saúde para fazer também o uso do antibiótico, tá? Também tem um elevado índice de cura, tá certo? E assim, é importante destacar que quando o paciente apresentar esses tipos de doenças, DSTs, é importante que faça o tratamento também da parceira, tá? Recomendar a vacinação contra a hepatite B e, além disso, pedir exames para investigar outras DSTs, nessa oportunidade que o paciente for até o médico, tá? Uma outra coisa que a gente pode citar é a questão da verruga. A verruga causada pelo HPV também tem uma alta incidência. O grande destaque em relação ao HPV é a sua relação com câncer de colo de útero, com câncer de pênis, câncer às vezes de boca, de faringe, tá? Então, realmente existe uma preocupação muito grande em relação a esse vírus. Tem uma alta incidência porque, às vezes, mesmo com o uso do preservativo, você tem transmissão do HPV, desse vírus, tá? E assim, um destaque em relação ao HPV é que hoje em dia existe a vacina, que é disponibilizada na rede pública, na rede SUS. Tá? Então, assim, a orientação é que os jovens, as crianças, na verdade, de 12 a 13 anos do sexo masculino, vá até o posto de saúde para ser vacinado, e as meninas de 9 a 14 anos. Tá? E assim, em relação às doenças sistêmicas também. A gente tem o HIV, que realmente tem uma alta incidência na população. Ultimamente, nós temos tido progresso em relação ao tratamento do HIV e tem postergado realmente a morte por essa doença. Tá? Pacientes estão vivendo de forma com mais saúde, realmente, em relação a menos complicações da doença. Mas não é por isso que a pessoa vai se desprevenir, né? vai se despreocupar em relação à prevenção. Tá? Ela continua sendo uma doença séria, né? Continua sendo uma doença muito séria, né? E assim, muito importante o uso do preservativo nessa doença, porque realmente com o uso do preservativo você não vai contrair a doença, tá? Em relação à hepatite B, hepatite B também é uma doença sistêmica causada preferencialmente por via sexual, mas pode ser por compartilhamento de objetos, assim, alicate, essas coisas que podem ter resquícios de sangue, né, resíduo de sangue, pode contaminar outros, ter uma contaminação, tá? E assim, em relação à hepatite B, ela é uma doença que tem um costume de cronificar, tá? Então ela cronifica, causa cirrose e depois causa o tumor de fígado, né, o câncer de fígado. Então é importante, hoje em dia a gente tem a vacina contra a hepatite B, é importante a orientação em relação à vacinação contra a hepatite B também. Então, assim, realmente existe uma gama de doenças que são transmitidas de forma preferencial por via sexual, que existe uma possibilidade muito grande de prevenção. Então, é importante o uso do preservativo em relação ao uso do preservativo na relação sexual,
tá? Evitar realmente a questão da promiscuidade. E é isso, ter bons hábitos, né? Com certeza, doutor. Você falou ainda há pouco sobre o início da vida sexual. Esse é o ponto onde esse jovem, no caso do homem que a gente está falando, ele deve procurar o urologista pela primeira vez? Qual é a idade certa para essa primeira consulta, doutor? É interessante, assim, o ideal é realmente que procure na sua puberdade, né? Essa puberdade realmente varia de pessoa para pessoa, mas assim, com o início da puberdade é bom procurar o urologista realmente para ter essas orientações, tá? Em relação à parte sexual, em relação à parte do seu órgão mesmo. Pois é, ver a gente fica preocupado nessa questão sexual, mas existem umas outras questões, né? Exatamente. Esse conhecimento do órgão, da saúde aí do homem. Exatamente, essa questão da preocupação do autoexame, tá? Em relação a ver se o paciente não tem a fimose. A fimose é um fator de risco para o câncer de pênis, tá? Porque a paciente não consegue expor a glande. A fimose é aquela doença que a pessoa não consegue expor a glande, tá? Por causa da pele mais estreitada. Sim, então é importante fazer o diagnóstico nessa fase, entendeu? Para realmente fazer o tratamento de forma adequada e ter essas orientações, né? Então, quando ele vai no momento certo aí no médico, ele tem essa consulta com o urologista, ele vai ter uma vida saudável com certeza, porque ele vai desenvolver esses hábitos mais saudáveis, né, doutor? Com certeza. E além de a gente tentar convencer esse paciente, trazer para perto da gente, né, para manter essa rotina de estar consultando de forma rotineira, né, e assim, cada vez levar mais informações para ele e evitar, né, fazer com que evite doenças. A gente tem a sensação também de que ainda há uma resistência nessa questão de ir ao médico e que muitas vezes o homem procura quando vai tratar de um outro assunto que é da fertilidade. E aí a esposa, a companheira cobra dele, ele tem que ir. E esse é um momento aí do casal muito importante onde os dois precisam conhecer, saber como é que está a saúde. E esse é um dos momentos também de ir na consulta, né, doutor? Com certeza, com certeza. A questão de infertilidade, geralmente, realmente, o paciente vai com a parceira, né? Porque a parceira também é curiosa em relação ao assunto, tá? É um tema bastante interessante também para ser discutido, porque a infertilidade, muitas vezes, você pode ser corrigido com a correção da varicocele, às vezes está relacionado à questão da varicocele. Então, na consulta pode ser diagnosticada essa doença da varicocele. A varicocele é uma dilatação das veias que drenam o testículo, tá? E assim, existem vários outros fatores em relação à infertilidade, mas a consulta com o urologista realmente vai esclarecer muitas dúvidas em relação a esse assunto. Tá certo, doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Hoje ele teve que correr, ganhou uma filhinha, agora acabou de chegar. Parabéns aí pela filhinha, a família crescendo, muita saúde para ela. Obrigado. E obrigado por mesmo assim atender nosso convite, viu, doutor? Obrigado. Muito obrigado. Olha, a melhor forma de se prevenir contra as doenças é a vacinação. Por isso, em Imperatriz, os postos de saúde recebem diariamente pessoas que se preocupam com a saúde e com o bem-estar. A vacina contra o sarampo tem grande procura e a campanha está marcada para o dia 6 de agosto, mas muitos já estão garantindo a sua dose. A Carol é mãe do pequeno Raul e também da Maria Clara. Ela é cuidadosa e não deixa a carteira de vacinação ser atrasada. E com o sarampo retornando a alguns estados brasileiros, ela buscou logo o posto de saúde para imunizar seus pequenos. Sim, todo mês eu venho para vacinar eles dois. É sim, demais. Para proteger eles, sim, todo mês tem que vir. Antônio está de férias, sua esposa não. Como ela está no trabalho e ele de folga, aproveitou esse momento para levar o pequeno Michael ao posto de saúde e imunizar. A gente se preocupa porque evitar, né, ir para o hospital, né, gravar o quadro de saúde dele, a gente se preocupa muito. Né? Aí para evitar a gente traz para vacinar. Janayara Alves é mãe da pequena Laura de apenas 2 meses de vida. Preocupada com a saúde da filha, ela buscou o posto para tomar as primeiras vacinas e assim a pequena Laura fique tranquila, imunizada contra vários tipos de doença. Bom sempre dar as vacinas, né, para não atrasar nenhuma, porque é importante, tem sempre uma importância na saúde da criança, para o desenvolvimento dela, né. A campanha nacional de vacinação do Ministério da Saúde contra o sarampo e a poliomielite será iniciada no dia 6 de agosto, mas a população já pode comparecer nos postos para serem imunizadas.
Neste momento, as vacinas disponíveis são apenas aquelas rotineiras do dia a dia das unidades básicas de saúde. Então, é importante que essa vacina, na realidade, nós temos essa vacina o ano inteiro. A tríplice viral, chama-se rubéola, cachumba e sarampo. E temos também a varicela, que ajuda para a criança a partir de 1 ano de idade. Todas as crianças têm que estar vacinadas. Aí, com 4 anos ou 1 ano e 3 meses, ela faz uma segunda dose. Socorro Ribeiro destacou que não há necessidade de se correr aos postos de saúde buscando as vacinas, em especial contra o sarampo, uma vez que esta vacina tem nos postos o ano inteiro. E a campanha nacional só vai começar no próximo dia 6 de agosto. Como a gente é considerada a transamazônica aqui, né, mais do lado da Amazônia, a gente sempre tem vacina o ano todo. E nesses outros lugares, que é o sul, sudeste, eles não eram acostumados a fazer vacina como nós, igual a febre amarela, que agora esse ano eles tiveram um problema seríssimo com doenças como a febre amarela voltando. E nós não. Por quê? Porque a gente sempre está vacinando, porque a gente é considerado área endêmica. Então, o lugar, o país, o Brasil, que tem as suas capitais consideradas área endêmica, é feito vacinação direto. O Ministério da Saúde disponibiliza 2 doses da vacina para as pessoas entre 12 meses e 29 anos, na rede pública. Também é possível a vacinação gratuita até os 49 anos. Neste caso, 1 dose administrada. Gestantes, casos suspeitos de sarampo, crianças menores de 6 meses de idade e pessoas imunocomprometidas com doenças que abalam o fortalecimento do sistema imunológico não devem tomar a vacina, salvo sob indicação médica. Bem, o CRM na TV fica por aqui e antes de encerrar, eu convido você para interagir com a gente, comentar nossa entrevista, dar sugestões. Lá no Facebook e no Instagram é só procurar CRMMA. Obrigado pela sua companhia, o CRM na TV volta no próximo sábado, à 1 da tarde. Bom fim de semana.